Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje a nossa reflexão será sobre salvação, um assunto de suma importância para todos nós. Antes, porém, quero convidá-los a estarem conosco na Igreja Batista Centenário do Povo, todos os domingos, 9 horas da manhã, estudando a Bíblia. E se você é de Campo Grande, já está convidado. Mas se é de outra cidade, estando por aqui, pode também fazer-nos uma visita. Agora, se você é de outro estado, assista-nos através do YouTube e também do Face. No YouTube, nós temos o canal ali, Reverendo José Fernandes. Pois bem, dito estas palavras, nós vamos começar aqui a nossa reflexão, que está, o texto que nós vamos usar está em Atos 16, versículo 30 e 31. Nós podemos começar, versículo 30, que diz: tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Como eu disse, o assunto de hoje é sobre salvação. Paulo, aqui, e Silas, seu companheiro, estão presos em Filipos, uma cidade da Macedônia, onde o apóstolo Paulo pregou a primeira vez na Europa. Filipos era uma cidade que tinha esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, era o Filipe da Macedônia. E, portanto, essa cidade de nome Filipos era para homenagear o pai de Alexandre Magno. Paulo está pregando o evangelho ali, termina sendo preso, não vou entrar nos detalhes porque demanda mais tempo. E eles estão ali no cárcere, na prisão, orando, cantando o hino de louvores a Deus, e há ali um terremoto. Então o carcereiro ficou muito preocupado, achando que ele ia ter que pagar com a sua vida se os detentos tivessem fugido. Esse carcereiro vira para os detentos e diz: que devo fazer para me salvar? Claro que ele estava dizendo essas palavras no sentido de uma salvação física, porque a sua vida estava em perigo, em risco. Mas o apóstolo Paulo responde, ele e o seu companheiro, de uma maneira muito abrangente. E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Aí nós dependemos de que a salvação não é somente para o carcereiro, não é somente para mim, mas a salvação deve ser também para a minha família, para a minha casa. Tanto é que depois nós vamos ver na sequência que o carcereiro vai aceitar o apelo do apóstolo Paulo e vai ser batizado, não somente ele, mas toda a sua casa. E é assim que deve ser. Nós devemos pregar a salvação não somente para o pai da família, para a mãe, mas também para os filhos, para toda a casa, para toda a família. Toda a família merece ser salva. Bem, já que eu estou falando de salvação, mas o que é que isso significa? De que eu estou falando? Salvação de quê? Claro que, no sentido bíblico, no sentido cristão, salvação aqui, ela está no sentido espiritual, mas esse termo, que é do grego, que lá no grego é sósio, salvo, salvar, o verbo salvar,
Isso significa manter são e salvo, manter-se são e salvo, resgatar do perigo, que era o caso do carcereiro ali, resgatar do perigo. Ele estava em perigo, perigo por causa da sua função e tinha uma grande responsabilidade de manter aqueles presos. Livrar das penalidades do julgamento divino e messiânico. Então, no sentido espiritual, é esse o principal: salvar-se do julgamento divino. A salvação, ela dentro do cristianismo, começa com Jesus, cujo nome em hebraico é Deus salva. Nome Jesus, Yeshua, em hebraico, significa isso: Deus salva. Então a salvação nossa começa com Jesus. Com Jesus. Jesus é o Salvador. Essa salvação, ela tem um processo. Eu estou falando aqui da salvação da alma. Salvação da alma, que é o mais importante, que é o mais interessante, que nós devemos nos preocupar. E a mensagem bíblica significa isso, principalmente. Embora que tenha outros sentidos também. Mas o que nos interessa de perto, muito de perto, é a salvação da alma. Salvação da alma. E ela tem um processo. Essa salvação da alma tem um processo que eu disse, começa com a fé em Jesus. Sem Jesus não tem salvação. E Jesus que é o Salvador. Salvador da alma. E, como eu já disse no início, salvar a alma de quê? Das penalidades da condenação divina. E é um trabalho, salvação, ela é um trabalho da Trindade divina. Começa com o Pai, Deus, enviando o seu Filho Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. E Jesus vem ao mundo com essa missão e cumpre a missão que o Pai lhe confiou. Depois de Jesus cumprir a sua missão, ele termina a sua missão e ele volta para o Pai, volta para o lugar de onde ele tinha saído, conforme Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2. Paulo fala sobre a missão da encarnação do Verbo, o Verbo divino, Jesus. E depois de Jesus cumprir a missão e voltar, ele concede o Espírito Santo. Seu Espírito, o Espírito Santo, que vem para ficar com a igreja e vem para continuar a obra salvadora de Jesus Cristo. Nessa missão salvadora de Jesus, agora, com a participação do Espírito Santo, vai prosseguir aquilo que eu também já falei, que é o processo da fé em Jesus. Prossegue agora com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar continuidade à obra salvadora de Jesus. Fazendo o quê? Fazendo em nós a transformação que nós chamamos de metamorfose espiritual, novo nascimento e regeneração, transformando-nos numa nova criatura, para então seguir no processo salvador. E a gente costuma dizer que a salvação, a vida cristã é um processo de vida. Como eu disse anteriormente, a salvação é um programa de vida.
isso começa, prossegue e não vai ter fim, porque vai continuar no céu. O que é esse processo? É uma preparação para a gente viver no céu. Que coisa linda, maravilhosa. Por isso, é importante que a gente comece o processo, como falamos, né? É a regeneração, o novo nascimento. Depois vem a santificação. Depois vem o crescimento espiritual. Isso tudo vai indo na direção do céu. Então, meu prezado irmão, meu prezado amigo, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não adquiriu fé para ser salvo, você está sendo convidado neste momento para entregar sua vida para Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E também deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, pedir, né, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para transformar você numa nova criatura. E aí você entra no processo, um processo que vai continuar a vida toda na terra, para prosseguir no céu, com Jesus, ali com Jesus. Porque a missão de Jesus, a missão salvadora de Jesus, é nos levar para o paraíso, é nos levar para o Pai, de volta. Lembra que a gente saiu do paraíso? A gente não, mas a gente estava em Adão. Adão é a raiz da raça humana que foi expulsa do paraíso. A história é essa. E nós precisamos voltar para o paraíso. E Jesus é que nos leva de volta para o paraíso. E eu estou convidando você hoje. Volte para Deus, volte para o paraíso. Tem um paraíso à sua disposição. Depende de você. Se você tiver fé em Jesus, aceitá-lo como seu Salvador, receber no seu coração, deixar o Espírito Santo trabalhar e transformar você em uma nova criatura, e você começa o processo de crescimento espiritual, de santificação da sua vida, e vai viver com Cristo aqui na terra, todos os dias, vivendo com Cristo aqui na terra, com Deus aqui na terra, e depois vivendo com Deus e com Cristo no céu. Então, essa é a minha mensagem. Simples assim e rápida assim. Agora eu deixo com você. Tome a sua decisão. Que Deus abençoe você e a sua casa. Seja salvo tu e a tua casa. Amém.